Programa Descomplica. Oferecimento Tecpropé. Conheça o passo a passo da sua pisada. Oi gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa Descomplica para descomplicar o seu dia a dia. E estamos aqui com a minha convidada especial, Raquel Medeiros. Tudo bem, Raquel? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada. Estamos com a nossa diva, gente, condominial, Leidiane Malini. Tudo bem? Tudo jóia. Oi, gente. Que gostoso estar aqui com vocês de novo. Ah, a gente tá morrendo de saudades. Eu também. Então vamos descomplicar. Hoje, também com a nossa integrante maravilhosa, que é a rainha dos motéis, gente, Ellen Dalcol. Tudo bem, Ellen? Tudo ótimo, um prazer estar com vocês aqui, meninas. Muito bem-vinda! E estou aqui com a nossa integrante maravilhinda, a doutora Sandra lá, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês, que saudade. Seja bem-vinda e vamos descomplicar. Estou aqui com duas convidadas super especiais, amigas e parceiras. Doutora Laura, tudo bem, doutora? Olá, doutora, tudo bom? Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. E a doutora Isabela, tudo bem, doutora Isabela? Certinho, Sandra, muito obrigada pelo convite novamente. Seja Prazer estar aqui. bem-vinda. E a nossa entrevistada de hoje é a Virgínia Silva, que vai estar descomplicando aí sua adoção. A Virgínia, ela é empresária e fundadora do grupo de apoio à adoção Gerando com Coração. Tudo bem, Virgínia? Tudo bem, prazer estar aqui, muito feliz pelo convite, um prazer. Eu que agradeço. Então vamos descomplicar aí a adoção com a Virgínia. Virgínia, me explica aqui, o que significa a atitude adotiva? É uma ação que a gente pode fazer individualmente ou como sociedade em prol da adoção de crianças e adolescentes, ajudando, motivando essa situação dentro da sociedade, né? Que a adoção é uma forma de formar família, né? Não é a biológica, mas é outra forma de se formar família. Virgínia, eu quero te fazer uma pergunta. Eu sei que é a dúvida de muitas pessoas que estão em casa nos assistindo é com qual idade a pessoa já pode adotar uma criança ou uma adolescente? Pois é, a pessoa pode adotar a partir de 21 anos, mas tem um pré-requisito, né? O adotante tem que ter a diferença de 16 anos do adotado para que isso aconteça. Engraçado, eu não sabia disso. É importante porque com essa diferença de idade, a pessoa vai ter experiência para lidar com as questões da idade da criança, né? Por exemplo, eu vou adotar uma criança de 10 anos. Se uma pessoa de 21 anos adotar uma criança de 10 anos, pode ser que ela não tenha maturidade suficiente para lidar com as questões de uma pré-adolescência, por exemplo. Então, uma pessoa mais velha, que tem mais experiência, que já passou por outras situações, vai ter essa facilidade. Virgínia, então só as pessoas que podem adotar, que podem ter essa atitude de adoção? A atitude adotiva qualquer pessoa pode ter, né? Na verdade, a gente pede que todas as pessoas tenham, né? Por exemplo, aqui, esse programa está tendo uma atitude adotiva com a adoção. Ela está dando espaço para se falar sobre esse assunto dentro da mídia. Então, isso é muito importante, porque muitas pessoas querem adotar, têm vontade, mas não sabem onde ir. E aqui, né, vão se dar informações para que isso aconteça. Por exemplo, a vizinha adotou uma criança. Então, vão lá receber essa criança. É uma atitude adotiva, né? Como se, do mesmo jeito que a mãe chega da maternidade e tem aquele monte de presente, né? Não pelo financeiro, mas pelo apoio, pelo acolhimento. Então, qualquer um pode fazer uma atitude adotiva. As professoras na sala de aula, né, acolher essas crianças que vêm de outras realidades, psicólogos, dentistas, médicos, né, se envolver na questão da adoção, ter uma atitude, um olhar diferenciado. As crianças são melhores ou piores que as outras? Não, elas só são diferentes, viveram experiências, às vezes a gente nem sabe o que foi que aconteceu, então precisa ter um olhar diferenciado. Em uma conversa com a doutora Sandra, eu lhe disse que eu também sou adotada, eu fui adotada muito nova. A minha mãe já tinha 4 filhos e por não poder mais ter outros filhos, aí ela e o meu pai resolveram adotar. E a gente sabe que hoje os orfanatos, eles têm uma grande demanda, né, de crianças e adolescentes e até jovens que ainda estão nessas casas. E a fila de adoção também é muito grande, mas a questão da adoção é uma questão muito morosa.
Inclusive, eu queria saber qual é o impacto na sociedade desses jovens que completam 18 anos, precisam sair dos orfanatos e não são adotados. Então, doutora Laura, é importante falar também que hoje em dia a gente não usa mais esse termo orfanato, né? Que remete àquele orfanato dos anos 80, 70, onde as crianças eram só colocadas para esperar, para ver o que ia acontecer. Hoje a gente usa o termo de casa de acolhimento, para aquela criança ser acolhida. Ela já vem de um risco social, então ela não precisa ser só armazenada, ela precisa ser acolhida. Então por isso, né, a gente usa agora casa de acolhimento. Sobre essa questão de quem não é adotado, porque simplesmente, na sua maioria, quem cuida dessas casas de acolhimento são os municípios. E muitas vezes não se tem projeto para depois dessa fase da criança. Simplesmente a casa de acolhimento abre a porta e fala: tchau, sua vida tá aí. E aí o que acontece? Muitas vezes não tem esse preparo. Muitas vezes esse adulto, né, porque já é adulto, volta para casa da família que colocou ele em risco social a vida inteira porque não tem opção. Então ele volta para aquela casa que agrediu ele fisicamente ou moralmente a vida inteira. Existe uma pesquisa que às vezes as meninas vão para a prostituição e os meninos são acolhidos pelo tráfico. É claro que tem suas exceções, né? Tem gente que dá muito certo, mas infelizmente a maioria dos adultos que não são preparados pela casa de acolhimentos acontecem isso. Inclusive, né, Virgínia, que eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão em casa nos assistindo não tinha essa informação. Pois é, Sandra, e aí que entra a tal da atitude adotiva, né? A gente acha que a adoção é uma causa de só quem quer adotar. Quero um filho, não posso ter dos meios normais, vou adotar. Não, a adoção ela bate na porta de todo mundo. Porque uma hora esse adulto vai bater na minha porta. Isso vai dar um impacto na sociedade, de uma forma na saúde, na questão da segurança, porque essas crianças não foram preparadas para a vida. Então a vida vai preparar elas e nem sempre é de uma forma de qualidade, boa. E é muito importante, né, doutora Sandra, dizer que a adoção é um ato de amor e puro, né? Simplesmente puro. A pessoa tem que amar verdadeiramente para adotar. Verdade. Não é caridade, é importante falar isso, né? Não é para ajudar ninguém, é para ter filho. E filho tem que ser com amor. E é para sempre, né? Não tem como devolver, não quero, não deu certo, vão devolver. Não é assim, né? Não é mercadoria, é filho. Filho é amor, filho é pra sempre. Viu, gente, como a adoção é importante? Então, se você está em casa aí querendo adotar uma criança ou um adolescente, entre em contato com a Virgínia, ela vai te dar as maiores informações. Vamos rapidinho pro intervalo comercial e já voltamos. Dores nos pés? A Tecpropé utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde, caminhar corretamente é ainda melhor. Tecpropé, venha saber o passo a passo da sua pisada. Picanha na chapa, churrascaria. Essa é picanha mesmo. Estamos de volta com essa entrevista maravilhosa com a Virgínia sobre a adoção. Virgínia, e aquelas crianças que possuem mais irmãos, que estejam ali também na casa de acolhimento, como é feito essa descomplicação aí dessa adoção? Os irmãos vão junto, não vão? Como funciona? A gente chama de adoções necessárias, são aquelas adoções mais difíceis de acontecer. Grupo de irmãos, né? Por exemplo, 3, 4 irmãos. É muito difícil ter pessoas que possam adotar, talvez até querem, mas não conseguem adotar 3, 4 crianças de uma vez. E aí fica mais difícil sim. Não é todo o caso que se pode separar, porque são crianças que têm vínculo a vida inteira. Em outros casos, pode separar 2 a 2 e aí o juiz determina que essas famílias diferentes que acolheram tenham contato. Aí ele determina o tempo, se é mensal, se é anual.
às vezes acontece também. Mas a preferência é que não se separe essas crianças. Você falou agora sobre o processo de adoção. Quantos profissionais que atuam direta ou indiretamente nesse processo? Contabilizar quantos profissionais é muito difícil, mas é uma rede muito grande, né? Começa lá no conselho tutelar, identifica as crianças em risco social, leva para o acolhimento, aí no acolhimento tem as cuidadoras, tem psicólogo, tem assistente social, tem uma equipe que faz todos os relatórios que vão ser entregues ao fórum, à juíza da vara de infância, para ela determinar o que vai acontecer com essa criança. No caso de adoção, ela vai dar assistência e essa criança vai ser destituída para fins de adoção. E aí onde é que se começa a se procurar a pessoa ou o casal que vai poder adotar essa criança. O que acontece com essas crianças quando se inicia o processo de adoção? Quando elas são colocadas em adoção, o nome delas vai para um sistema que chama CNA, que é o Sistema Nacional de Adoção, onde vincula com as pessoas que querem adotar. É traçado o perfil dela com o perfil que as pessoas querem adotar. E aí se encontra ou não pessoas disponíveis para adoção. É seguida uma listagem. Quem entrou no processo primeiro tem a preferência dessa criança. Lembrando que sempre é respeitado a particularidade da criança. É a criança que é importante nesse processo. Virgínia, você acha que a adoção é um encontro de almas? É um encontro de almas. A gente fala sempre isso. A doutora Sandra falou sobre que a adoção é amor. É isso mesmo, né? A gente não tem vínculo de sangue, como, né, uma mãe que gesta na barriga. A gente gesta no coração. E aí o nosso vínculo é o amor. E o amor vem da alma. A gente vê muitos casos falando, nossa, demora para adotar, eu fiquei 2 anos, eu fiquei 3 anos na fila. Mas quando aquela criança chega, é impressionante como aquele encontro é perfeito. E assim, nossa, era essa criança realmente que tinha que ser minha filha. É essa criança que tinha que esperar ela nascer para eu passar por esse processo. Foi durante esse processo que eu fiquei pronta para ser mãe ou pai dessa criança. Então, é um encontro de almas por isso. É muito legal. Eu já escutei isso da pessoa falar, a criança me escolheu. Isso, eu cheguei lá e a criança me escolheu. É verdade. Virgínia, e deixa eu te perguntar, quem quiser adotar uma criança ou um adolescente, deve procurar quem? A gente procura o fórum do município onde a gente mora. Lá vai ter uma vara de infância e é nessa vara de infância que se começa um processo de adoção. No site do Tribunal de Justiça de cada estado tem a documentação necessária para essa entrada no processo de adoção nos fóruns. Então, quem quiser ir adiantando, pode olhar a documentação necessária e já ir protocolar no fórum o pedido da habilitação da adoção. Quando a pessoa quer adotar uma criança com deficiência, é o mesmo processo de adoção ou tem alguma coisa especial, algum processo específico para isso? Não, o processo é o mesmo, corre do mesmo jeito. Na hora que você vai escolher o perfil, né, a pessoa que está querendo adotar, fala a deficiência que aceita dessa criança ou não. Agora é muito importante falar, Sandra, essas adoções são bem difíceis de acontecer. Entra também naquelas adoções necessárias que a gente falou do grupo de irmãos, que é grupo de irmãos, crianças com deficiência, crianças negras e crianças maiores de 12 anos. E a gente chama de adoção necessária. Essas crianças nem sempre encontram-se pessoas ou casais que querem adotar essas crianças. Em algumas cidades, em alguns municípios, se lançam campanhas de adoção para essas crianças, para mostrar que essas crianças existem. Por exemplo, aqui no Espírito Santo tem a campanha Esperando por Você. Existe um site, né? Quem se interessar pode entrar. E lá tem as crianças disponíveis para adoção que não tem ninguém querendo essas crianças no momento para se adotar. Não tem pretendentes à adoção para essas crianças. Então essas crianças são colocadas na mídia por meio de foto, por meio de vídeo. De repente existe aquele encontro de alma, aquele amor que gera por foto. E aí começa um processo de adoção a partir daquele encontro ali pela mídia. Para descomplicar, gostaria que você deixasse uma mensagem aí para quem está nos assistindo. É muito importante falar de adoção. A adoção, ela tá, como eu já disse, ela tá presente em toda a sociedade. A gente entende que não é todo mundo que tem a missão, a vontade de adotar, mas a atitude adotiva, ela pode ser feita por qualquer pessoa. Ter um olhar diferenciado com a família adotiva. Não somos melhores nem piores que ninguém. Eu também tenho 2 filhos adotados e não somos melhores que ninguém, mas a gente quer um olhar que a gente é uma família normal, que é possível se tornar uma família legal.
para isso, o grupo de apoio à adoção existe. Quem quiser procurar ajuda, orientação, nós estamos disponíveis para isso. Nós temos uma página no Instagram, GAA Gerando com Coração, e a nossa missão é essa: mostrar que a adoção é possível, que é importante que ela seja legal, dentro das regras que o Tribunal de Justiça pede, mas que é possível sim se tornar famílias felizes e normais pela adoção. E gostaram da entrevista de hoje? Muito boa, esclarecedora. Parabéns pelo trabalho, Virgínia. Muito obrigada, Parabéns. mas como a Sandra falou, o retorno é meu, eu que ganho com esse trabalho, é um ganho que não tem preço, não tem salário que pague. A gente vê famílias se formando pela adoção, crianças que não tinham nenhuma esperança de ter um pai, uma mãe, felizes nas famílias, crescendo, evoluindo nas famílias. É muito importante. Obrigada, Virgínia. Viu, gente, como essa questão da adoção é muito importante? Então fique aí com a gente que tem muito mais programa. E vamos descomplicar! Tem estacionamento? Tem bom atendimento? Tudo limpo, prático e organizado? Tem festa de aniversário? Tem acompanhamento? E tem a melhor picanha na chapa da região? Churrascaria Trevo, passando em venda nova, a sua parada obrigatória. Dores nos pés? A Tecpropel utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde, caminhar corretamente é ainda melhor. Tecpropel, venha saber o passo a passo da sua pisada. Olá, estamos de volta com mais um Descomplica a Saúde da Mulher. E hoje nós vamos falar sobre corrimento vaginal. Muitas mulheres se sentem incomodadas com aquela secreção que fica no fundo da calcinha. E eu preciso que vocês entendam que a nossa vagina é uma mucosa, assim como boca, ela não deve ser seca. Vagina não é um órgão seco. É necessário que haja alguma secreção ali. Só que essa secreção, ela varia de quantidade, de cor, de aspecto, dependendo do período do ciclo que a mulher se encontra. Algumas mulheres se queixam de um aumento de volume ou de uma coloração um pouco mais amarelada ou mais esbranquiçada. Mulheres, quando nós não bloqueamos o nosso ciclo, a gente vai ter alteração nessa secreção. Portanto, se essa secreção não está coçando, não tem cheiro desagradável, fique tranquila, isso pode ser a sua secreção normal. Outros fatores que influenciam essa alteração da secreção são a nossa alimentação, o nosso estresse, o nosso sono, a nossa atividade física. Se você acha que a sua secreção vaginal não está normal, avalie marcar uma consulta com um ginecologista. Seja sempre a sua maior prioridade. Olá pessoal, no quadro Descomplica Condomínio de hoje vamos falar sobre a possibilidade de indenização por dano moral no caso de ofensa praticada em grupo de WhatsApp de condomínio. E para iniciar, eu vou dividir com vocês uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que condenou um morador a indenizar o síndico do seu condomínio por ofensas praticadas contra ele no grupo de WhatsApp. Ação de reparação de danos morais, sentença de improcedência, insurgência do autor, ofensas dirigidas ao autor proferidas em grupo de WhatsApp privado de moradores do condomínio em que o autor exercia a função de síndico,
conduta ilícita da ré verificada, existência de dano moral em relação ao autor. Valor da indenização deve ser fixado segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso, sentença reformada, recurso de apelo provido. Com base nesse julgado, gostaria de tecer alguns comentários. Às vezes, é tentador falar mal do síndico no grupo de WhatsApp. É só algum condômino levantar a bola que todo mundo sai batendo. Mas antes de você fazer qualquer comentário, é importante lembrar: esse é o local apropriado? Essa história é mesmo verdadeira? Lembre sempre de tecer seus comentários sob o crivo da ética e do bom senso. Isso pode te ajudar a se livrar de constrangimentos e também de ações indenizatórias. Eu trouxe também um outro julgado e esse condena o administrador do grupo do WhatsApp. É, você mesmo que gosta de criar grupo de WhatsApp para gerar debates em condomínios, preste bastante atenção no que eu vou ler agora. Autores vítimas de ofensas graves via WhatsApp. Prova incontroversa do ocorrido, por meio de ata notarial. Ré, que na qualidade de criadora do grupo na qual ocorreram as ofensas, poderia ter removido os autores das ofensas, mas não fez, mostrando ainda ter se divertido com a situação por meio de emojis de sorriso com os fatos, situação narrada como bullying, mas que se resolve simplesmente pelo artigo 186 do Código Civil, danos morais fixados em valor moderado, no total de R$3.000. Observem que neste caso, o administrador não foi condenado porque ofendeu os autores da demanda, mas simplesmente por não ter agido diligentemente em evitar que essa situação continuasse, tendo ele sido condenado pelo juiz nos termos do artigo 186 do Código Civil, que diz que, artigo 186, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, pense bem antes de criar um grupo de WhatsApp no seu condomínio. Essa criação sua pode pesar no bolso. Esse é mais um Descomplica Condomínio. Espero que tenham gostado e semana que vem tem mais. Olá, pessoal! Você sabia que o brasileiro que se divorcia no exterior, ele tem que homologar a sua sentença estrangeira aqui no Brasil? Isso mesmo! Então vamos descomplicar o seu direito? O brasileiro que se divorciou no exterior deverá homologar a sua sentença aqui no Brasil. Isso mesmo. Quando que ocorre isso? Quando a sentença versar sobre guarda, filhos, alimentos ou partilha de bens. Obrigatoriamente deve ser homologada perante o STJ. Isso, o Superior Tribunal de Justiça. Agora, se o seu divórcio ocorreu de forma pura e simples, como nós falamos, pura e simples é sem bens, sem filhos, sem alimentos, você poderá realizar a homologação de maneira administrativa em um dos cartórios no Brasil. É isso mesmo. Outra dúvida que sempre chega são brasileiros perguntando: doutora, eu me casei no exterior, mas eu voltei para o Brasil. E agora estou no Brasil e decido me divorciar. Como que eu faço? Eu preciso voltar ao país de origem para me divorciar? Não, fique tranquilo. Basta que você procure um profissional especializado em direito internacional, que conheça e dessa forma ele realizará todo o procedimento aqui pelo Brasil. É isso mesmo. Esse foi o seu Descomplica Seu Direito desta semana. Até o próximo. Tchau, tchau! Olá pessoal, bem-vindos a mais um Descomplica Autoestima e hoje nós vamos falar a respeito de uma queixa muito comum no consultório nos dias atuais: queda de cabelo pós-Covid. Vocês tiveram? Vocês conhecem alguém que tenha? Então vem comigo que eu vou explicar um pouquinho. A
queda de cabelo pós-infecção por Covid acontece em torno de 2 a 3 meses após o contato com o vírus. Ela pode ocorrer por diversos fatores: o próprio estresse, a febre, a infecção pelo vírus, a internação prolongada, pode ser o gatilho para que comece a cair. Essa queda tem o nome de eflúvio telógeno agudo. Não adianta muito as vitaminas e as medicações, mas tem uma coisa boa para vocês: ela vai passar. Com o tempo que o organismo for se recuperando dessa infecção, a queda de cabelo vai parar. Mas tem aquela dica de sempre importante: procurar sempre um médico para avaliação do seu caso e ver se não tem outro problema associado ao Covid. Pessoal, infelizmente, o porquê isso acontece pós a infecção, a gente ainda não tem muito definido. É uma doença nova que ainda está em estudo. E vale a pena sempre procurar um médico para fazer um diagnóstico correto e acompanhamento do seu caso. E qualquer dúvida sobre esse assunto, pode me procurar, que eu estou disponível para responder todas as dúvidas nas redes sociais. E é isso, pessoal. Então, até o próximo Descomplica Autoestima. Tchau, tchau. E aí, vamos descomplicar? Hoje eu vou falar de quem é a responsabilidade de pagar o IPTU, do inquilino ou do proprietário. Essa é uma dúvida de um telespectador, então vamos descomplicar. O artigo 34 do Código Tributário Nacional diz que a responsabilidade de pagar o imposto é do proprietário. No entanto, o artigo 22 da Lei do Inquilinato passa essa responsabilidade do proprietário, ou seja, do locador, para o locatário, a não ser que eles acordem, faça lá no contrato alguma cláusula que esteja diferente do que a Lei do Inquilinato diz. Ah, doutor, e agora você complicou. Então vamos descomplicar, gente? Vamos lá. Se o inquilino não pagar o IPTU, a responsabilidade perante o fisco é do proprietário. E o contrato de locação você pode executar em face do inquilino, civilmente falando. Então, recapitulando, a responsabilidade de pagar o IPTU perante o fisco é do proprietário. Se o inquilino não pagar, quem paga é o proprietário. Essa foi a dica de hoje e vamos descomplicar. Gostaram do programa de hoje? Então não percam todo sábado aqui na Rede TV às 10h30 da manhã e toda terça às 5 horas da tarde. E se você perdeu algum programa, não tem problema. Acesse o site da Rede TV no ES Post e o nosso canal no YouTube. Agora vamos dar um giro aí no cerimonial Casa de Luca Praia para você realizar os seus sonhos nesse cerimonial lindo e maravilhoso. Então você já sabe, gente? Não complica. Descomplica! Tudo ótimo. Olhei pra lá porque... Você esqueceu? Esqueci. Eu não entendi o que ele falou. Doutora Sandra, tudo bem, doutora? Tudo ótimo, Seja prazer. muito bem-vinda. Eu achei que ela ia falar, meu nome é Sandra. Não, sério. Sandra, meu nome é Sandra. Com essa entrevista incrível com a Virgínia sobre a adoção. Incrível? É Todos verdade. incríveis. De novo. Isso mesmo. Então vamos... Ai, que ódio. Fala direto aqui. É claro. Ou olha pra lá. Não sei!